Muito bem, meus amados irmãos e amigos. No vídeo, se não me engano, anterior, eu fiz uma retificação. Eu tenho anunciado aí um site produzido pelo teólogo e pastor Márcio Redondo. Ele também é tradutor da editora Vida Nova. Ele criou o site e desenvolve esse site, adventismo.com.br. Eu estava anunciando esse site como adventista.com.br, tá? Tá errado, eu errei. É adventismo.com.br. Você acessa o adventismo.com.br e fica sabendo de tudo que a igreja não quer que você saiba, a igreja adventista, ok? Bom, no vídeo anterior, nós fizemos uma breve análise do argumento da teologia adventista sobre 2 Pedro 3:9. O texto diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Fizemos uma análise breve, analisando o argumento da teologia adventista, que diz o seguinte: olha, esse todos aqui quer dizer toda e qualquer criatura. Então Deus quer que toda e qualquer criatura chegue ao arrependimento. A pergunta que surge é a seguinte: bom, se Deus quer que toda e qualquer criatura da face da terra se arrependa, por que nem toda criatura da face da terra se arrependerá e será salva? É porque a vontade maior de Deus é preservar o livre-arbítrio da criatura humana. Essa é a vontade maior de Deus. Bom, aí nós fizemos uma análise, se for assim mesmo, se a vontade maior de Deus é esta de preservar o livre-arbítrio da criatura humana, de toda a criatura humana, quantas pessoas serão salvas? Nenhuma, porque nenhuma criatura humana, enquanto carne, tem o poder de obedecer a Deus, obedecer a sua lei, agradar a Deus. A carne para nada aproveita, Jesus disse isso de uma forma bem clara, bem contundente, né? Quem nasce da carne é carne. Certo? E enquanto carne não há possibilidade de obedecer a Deus. Então, se a vontade maior, segundo a teologia adventista, a vontade maior de Deus é preservar o livre-arbítrio de toda criatura humana, quantas pessoas serão salvas? Zero. Nenhuma será salva. Certo? Bom, vamos analisar então, procurar analisar de forma mais concisa o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para toda criatura da face da terra, que Deus é longânimo, é o que o texto está dizendo? Todo e qualquer indivíduo da face da terra, é o que o texto está dizendo? Não. O texto está dizendo o seguinte: ele é longânimo para convosco. Como identificar este convosco a quem o apóstolo Pedro está escrevendo? Antes de mais nada, é necessário dizer o seguinte: convosco é um pronome pessoal. É um pronome pessoal. E o que significa esse convosco? Esse convosco é as pessoas, ou são as pessoas a quem o falante ou o escritor está se dirigindo. O convosco são as pessoas a quem o falante ou o escritor está se dirigindo. Certo? É isso que significa o convosco. Mas na Bíblia, quem é o convosco de Pedro aqui? Quem é o convosco de Pedro? Vamos começar lendo 1 Pedro, na primeira epístola, porque Pedro escreve a primeira e a sua segunda epístola para a mesma igreja, para o mesmo grupo de pessoas. Olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Para quem então Pedro está falando ou escrevendo? Aos eleitos. Olha o outro texto que nós temos que ler para poder identificar isso aí. Verso 10 aí mesmo de 1 Pedro 1. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. Quer dizer que essa graça a quem os profetas lá atrás escreveram e falaram sobre ela, foi destinada a quem? Aos eleitos. Essa graça foi destinada aos eleitos. Está bem claro aqui, aos eleitos a graça foi destinada, e não a toda e qualquer criatura da face da terra. O que mais que a gente pode ler?
versos 18 a 20, aí mesmo de 1 Pedro 1, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Quem é esse vós? A quem a graça foi destinada? A quem Jesus comprou com seu sangue? Os eleitos. Os eleitos. E o que é interessante é o seguinte, no verso 20, esse Cristo, esse Cordeiro sem defeito, foi conhecido antes da fundação do mundo. Essa graça que nos alcança, esse evangelho é eterno. Não é uma coisa circunstancial, não é? Não é algo que Deus vai realizando na medida em que as coisas vão acontecendo. Vamos ler agora o capítulo 2 aí mesmo de 1 Pedro, versos 9 e 10, para identificar esse convosco de 2 Pedro 3, 9. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz assim, vós, porém, olha aí, vós quem? Os eleitos, a quem a graça fora destinada. Vós, porém, sois raça o quê? Sois raça o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós quem? Os eleitos. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Agora vamos para 2 Pedro. Está claro aí, né? A quem Pedro se refere em sua segunda epístola, capítulo 3, versículo 9, quando ele diz, Deus é longânimo para convosco. Vamos lá. Ele diz aqui no capítulo 1, versículo 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Esses a quem ele está escrevendo obtiveram fé. Obtiveram, por que eles obtiveram fé? Porque eles não tinham fé. Eles não podiam produzir fé por si mesmos. Eles não produzem fé por si mesmos. Eles obtiveram essa fé. Como que eles obtiveram essa fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé vem. Então, é a esses que Pedro está escrevendo, e ele se refere no versículo 9 como convosco. Olha o verso 10 do capítulo 1 de 2 Pedro. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Como é que a teologia adventista, que é arminiana, wesleyana, pode afirmar que Deus não escolhe, que não há eleição da graça, que não há predestinação, e cita Pedro como um dos textos, né, que comprovam esta suposta afirmação verdadeira? Como? Como que eles podem negar se Pedro está dizendo o seguinte, olha, irmãos, procurai com diligência, ou seja, é todo dia, é toda hora, né? Confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. É por isso que Pedro escreve essas exortações que ele escreve. É para que a gente não tropece. Não é para que a gente perca a salvação. É para que a gente não tropece. É porque quando a gente tropeça, a gente cai, a gente se machuca. Então, Pedro está escrevendo para quem aqui? A quem ele se refere em 2 Pedro 3,9? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco. Quem é esse convosco? Os eleitos a quem ele escreve. E aí, o que ele diz? Não querendo que nenhum pereça. Nenhum de quem? Nenhum dos eleitos pereça. Seriam que todos quem? Os eleitos cheguem ao arrependimento.
Porque a lógica do evangelho, a lógica da graça de Deus, a lógica da eleição de Deus, a lógica da predestinação de Deus é esta. Porque Deus elegeu, porque Deus predestinou lá na eternidade, é que ele nos manda ir atrás destas pessoas pregando o evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. É por isso que o evangelho é eterno, como diz aqui Apocalipse 14, olha. Apocalipse 14, verso 6, um texto que a teologia adventista conhece muito bem, mas interpreta ele de forma muitíssimo equivocada. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. Então veja, a lógica é esta, porque Deus já elegeu, Deus já predestinou, é que ele nos manda para todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. O chamado tem que ser geral, o chamado tem que ser universal. Muitos são chamados, poucos escolhidos, disse Cristo em São Mateus 22, 14. O chamado é geral. Agora, o chamado é feito de forma geral. Quem é que atenderá a este chamado que é feito de forma geral? Os eleitos, os predestinados. Porque Deus quer que estes eleitos e predestinados, ele é longânimo para com eles, porque ele não quer que nenhum deles pereça. Por que Deus não, Deus ou Cristo não quer que nenhum deles pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento? É porque o Pai, esta é a vontade do Pai para Cristo, gente. Olha aqui, esta é a vontade do Pai para Cristo. Está aqui, ó, São João 6, vamos voltar lá em São João 6. Capítulo 6, versículo 37 a 39 diz assim, olha, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem em mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Que nenhum eu perca, disse Cristo, de todos os que o Pai me deu. É por isso que Deus é longânimo para convosco. Esse convosco é quem? Os eleitos. Ele não quer que, olha, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Não é a mesma coisa, não é a vontade de Deus aqui expressa? Olha, a vontade de quem me enviou é esta. Quem que enviou Jesus? O Pai. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. É por isso. Deus não quer que Jesus perca nenhum daqueles a quem Deus deu a ele. E aí Jesus diz algo maravilhoso em São João 17, para a gente encerrar a explicação deste texto, cuja teologia adventista propõe para dizer que a eleição da graça não existe, que predestinação é coisa do diabo, né? Uma coisa maravilhosa que Jesus diz aqui em São João 17, versículo 12, é o seguinte, quando eu estava com eles, é Jesus orando ao Pai, quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nenhum deles, nenhum dos eleitos se perdeu, nenhum. Porque esta é a vontade do Pai, que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos quem? Os eleitos. Os eleitos. E é por isso que Jesus aqui em São João 17 ora por eles. Ele diz aqui no verso 9, é por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Deus só roga por aqueles... Jesus, perdão, só roga por aqueles a quem Deus deu a ele. Entendem isso? Estão entendendo? A palavra é clara, meus irmãos. A palavra é clara. E aí Jesus arremata aqui no verso 17, dizendo, no capítulo 17, verso 20, dizendo, olha, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Ou seja, Jesus orou por nós que estamos vivendo aqui hoje no século 21. É por nós que ele está intercedendo. Por nós quem? Os eleitos, os predestinados. A quem o Pai deu a Jesus. É por isso, então, que 2 Pedro 3,9 não está
afirmando que a eleição da graça, a predestinação não existe, não, meus irmãos adventistas. Prestem atenção na palavra, leiam a palavra com honestidade, não tirem um texto do seu contexto, não formem um pretexto, porque é isso que vocês estão fazendo. Eu estou fazendo essa afirmação com gravidade, sentindo a importância do que eu estou dizendo, não com cinismo nem sarcasmo. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, os eleitos, não querendo que nenhum pereça. Nenhum pereça por quê? Porque o Pai não quer que Jesus perca nenhum daqueles a quem ele deu para Jesus. Senão que todos cheguem ao arrependimento. Todos quem? Os eleitos. Porque essa é a vontade de Deus. Que todos os eleitos sejam salvos. Que nenhum Jesus perca daqueles a quem o Pai lhe deu. Certo, meus amados? Bom, eu pensei que eu daria conta de fazer uma exegese cabal deste texto em 15 minutos. Não dei. Por que não? Porque é necessário eu falar sobre a questão do arrependimento aqui, porque o texto fala de arrependimento. Não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. No próximo vídeo, a gente fala sobre isso. Que Deus abençoe você que assistiu esse vídeo até agora. Em nome de Jesus.